Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. Nos diz assim: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Aqui nos fala de um episódio onde o profeta Eliseu caminhava todos os dias de uma cidade a outra. E quando ele passava por uma cidade chamada Sunem, uma mulher e seu marido sempre ofereciam a ele o que comer. Todas as vezes que ele passava por ali, então, eles ofereciam o que comer. E seguiam a viagem. Um dia, a esposa disse para o seu marido: Marido, esse homem de Deus passa sempre por aqui e nós o servimos o que de comer. Mas seria muito interessante se nós fizéssemos para ele um cômodo aqui na nossa casa. Porque assim, além dele comer, ele poderia descansar e no dia seguinte seguir viagem. O marido aceitou a proposta e assim fez. Vendo todo aquele desejo de servir e atender o homem de Deus, Eliseu um dia chamou o seu servo e disse: Veja bem, aquele casal que sempre que passo por Sunem me convida para comer e agora fez para mim um quarto para repousar, eles precisam de alguma coisa? O seu servo disse: Senhor, eles possuem bens, possuem saúde. Eu não vejo nada que eles precisem não, mas observei uma coisa: eles não têm filhos. Então o homem de Deus disse a eles: vocês terão um filho. A mulher espantada disse: Senhor, eu não te pedi nada. Eu já sou velha, meu marido idoso, como é que a gente vai poder ter filho, Senhor? Mas a promessa do Senhor, quando vem de Deus, ela se cumpre. E assim aconteceu. A mulher teve o seu filho. Nos passados seus tempos, o menino cresceu e era companhia do pai. Já imaginando ele indo à pesca com o pai, saindo para a lida com o pai. Mas certo dia, ele estava nessa lida com o pai dele e veio uma tremenda dor de cabeça. E ele dizia para o seu pai: pai, minha cabeça dói muito, pai, minha cabeça dói muito. Antes que o pai pudesse fazer qualquer coisa, observou que aquela enfermidade tinha levado o filho à morte. Meu Deus! Uma criança ou um adolescente, quem sabe já, teve uma dor de cabeça e o levou à morte. E essa criança era um projeto, era uma promessa de Deus para aquele casal. Como pode? Essa mulher, quando viu todo aquele quadro, rapidamente se lembrou da promessa de quem havia feito a promessa a ela. O que foi que ela fez? Pegou as suas coisas e foi junto ao lugar onde morava aquele profeta, o mesmo que havia profetizado sobre ela esse filho. E chegando lá, o servo do profeta a viu de longe e disse: Oi, Sulamita, tudo bem? Vai bem com você? Ela vai bem com seu marido? Vai tudo bem. E com seu filho? Vai tudo bem. Eu quero falar com o homem de Deus. Rapidamente, ele a levou até o homem de Deus. Ela disse: Senhor, pediu o senhor caso algum filho? Não, né? Mas o filho que o senhor profetizou sobre a minha vida e Deus me deu, está lá morto. E agora, o que eu vou fazer? Eliseu disse para o seu servo: vai lá, vê se ele está morto mesmo. Pasmem, Eliseu chegou lá, viu aquela criança deitada no leito onde o profeta dormia, observou, não tinha respiração, ele de fato havia morrido. E quando fez o seu senhor saber que ele havia morrido, vocês acham que Eliseu cruzou os braços e disse: lamento muito, só enterrar? Não, Eliseu foi até ele, deitou seu corpo em cima do corpo do menino, aqueceu, certamente com uma oração de fé diante do Senhor, o abraçou e eis que o menino reviveu. Foi ressurreto. Meu Deus, que profundo, não é? Agora imagine você. Vamos trazer isso para a nossa vivência. Nós servimos a um Deus vivo que pode todas as coisas. Nos prostramos diante dele de contínuo, oramos, pedimos a ele a bênção dele e ele nos abençoa. Mas de repente no meio do caminho acontece algo que vai frustrar os nossos sonhos, vai frustrar aquilo que Deus prometeu pra gente. E aí eu vejo o meu sonho morto. Mas o nosso Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E aí, ao invés de murmurar, nós deveríamos fazer como aquela mulher, a Sulamita, fez. Foi direto aos pés daquele que poderia resolver o problema dela.
Muitas vezes as pessoas murmuram, porque Deus não fez, porque da forma que Deus fez não era o ideal. Mas nós devemos seguir o exemplo da sunamita. Ela foi aos pés daquele que podia ouvi-la, atendê-la e realizar o que era de diferente. Irmãos, o que essa história nos ensina é que não é impossível para o nosso Deus. Desde que nós levamos àquele que pode resolver todas as situações e não ficarmos por aí murmurando, falando, maldizendo, reclamando. O que é que tem sido morto na sua vida hoje? Já foi uma promessa do Senhor? Pois é. Vamos pegar a nossa situação, aquilo que nos traz dor e sofrimento, e vamos levar aos pés daquele que pode resolver por nós. O Senhor é vida. Certamente basta uma palavra dele e aquele sonho que era frustrado, aquilo que veio para nos entristecer, que veio para a morte, que veio para lágrimas, o Senhor fará ressurgir. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas a nossa postura depende muito. Sabe por quê? O que você faz diante de uma frustração? Escreve aqui nos comentários. Você chora? Você reclama? Ou você vai aos pés daquele que pode resolver o seu problema? Daquele que traz vida para o lugar da morte? Daquele que não conhece o que é impossível? Vai depender de você. Porque depois que Eliseu foi até aquela criança, colocou o seu corpo sobre o corpo dela e ali dividiu vida, compartilhou vida, ele ressuscitou. E aí, meus irmãos, o que eu digo para vocês, os sonhos não precisam estar mortos, adormecidos, esquecidos. Vamos levá-los diante do Senhor para que o Senhor traga vida e vida em abundância para os nossos sonhos, nossos projetos. Mas com essa história eu entendo, murmurar, reclamar, adiar não nos levará a lugar nenhum. Mas a nossa atitude em sair do lugar que estamos e irmos aos pés daquele que pode resolver todas as circunstâncias, assim, a resposta é certa, a resposta de vida eterna é firme e verdadeira para mim e para você. Você já viveu isso? Vamos juntos praticar essa dependência de Deus, porque só Ele resolve as nossas questões, os nossos problemas e conhece o profundo do nosso coração. A paz do Senhor.